Olá, gente, tudo bem? Quarta-feira, dia 18 de novembro, estamos juntos aí. O Ministério da Saúde iniciou ontem conversas com laboratórios internacionais, fabricantes de vacina contra a Covid. Veja na reportagem o assunto tratado. A reunião entre representantes do Ministério da Saúde com executivos da farmacêutica americana Pfizer foi a portas fechadas. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o objetivo do encontro é conhecer os resultados dos testes em andamento, as condições de compra, logística e armazenamento oferecidas pelo laboratório. A vacina da Pfizer é desenvolvida em parceria com a empresa alemã BioNTech e está na fase 3 de estudos, que é a última antes da obtenção do registro sanitário. Na semana passada, a Pfizer anunciou que os resultados preliminares indicam mais de 90% de eficácia do imunizante, 7 dias após a aplicação da segunda dose e 28 dias depois da primeira. Nos Estados Unidos, a FDA, que é a agência responsável por aprovar a vacina, considera que 50% de eficácia é o mínimo para liberar um imunizante contra o novo coronavírus, mesmo o percentual recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Além da farmacêutica Pfizer, o Ministério da Saúde vai se reunir ainda nesta semana com a empresa indiana Bharat Biotech, que produz a vacina Covaxin, com a farmacêutica Janssen, que é um braço da empresa americana Johnson & Johnson, e com o Instituto Gamaleya, responsável pela produção da vacina russa Sputnik V. Segundo o governo russo, o imunizante apresentou 92% de eficácia nos estudos clínicos. Hoje, em reunião do BRICS, o presidente Vladimir Putin propôs a criação de um centro de pesquisa de vacinas para países do grupo. Agências russas afirmam que a China e a Índia podem começar a produzir a Sputnik V. A vacina já tem registro no país europeu desde agosto. Por enquanto, o Ministério da Saúde diz que a agenda com as farmacêuticas não significa compromisso de compra e que a aquisição só será feita após a aprovação da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. A pasta afirmou que pretende apresentar em breve um plano de imunização para os brasileiros contra a Covid-19 e prevê que a primeira remessa de vacinas contra o vírus estará disponível no primeiro semestre de 2021. Você viu aí que a reportagem mencionou o encontro entre líderes de Brasil, Índia, África do Sul, China e também Rússia. Foi a primeira remota por causa da pandemia. E por causa da pandemia também, esse assunto dominou. Os líderes do BRICS discutiram medidas para superar a crise econômica causada pelo vírus. O presidente da China, Xi Jinping, destacou que é necessário maior abertura dos países e inovação para recuperar a economia global. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que a Covid-19 sobrecarregou os sistemas públicos de saúde e que os países precisam fortalecer a cadeia de suprimentos de alimentos e remédios. Durante a pandemia, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS disponibilizou 10 bilhões de dólares para auxiliar os países na recuperação econômica e apoio à saúde. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que o grupo está aberto para a promoção de vacinas e intercâmbio de remédios. Rússia passou para a Índia a presidência temporária do bloco. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse que quer intensificar a cooperação do BRICS nas áreas de telemedicina e medicina digital. O último a discursar, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que durante a pandemia trabalhou para cuidar da crise sanitária e da saúde da população e para reduzir os impactos econômicos e gerar crescimento, reforçou o compromisso com as reformas do governo. Asseguro aos integrantes do CEBRICS e ao empresariado brasileiro meu compromisso com as reformas estruturais que garantirão um melhor ambiente de negócios, com o consequente aumento da produtividade e dos fluxos de investimentos privados. Anvisa e Instituto Butantan ficaram frente a frente ontem para explicar ao Congresso a suspensão e depois normalização dos testes com a vacina elaborada em São Paulo na parceria com o laboratório chinês. A pesquisa foi paralisada pela Anvisa por quase 48 horas depois da morte de um voluntário. Mas essa morte não foi em consequência da vacina. O voluntário cometeu suicídio. E o episódio evidenciou a politização do tema no Brasil, envolvendo o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Por isso, agora, o pedido de explicações dos deputados federais. Primeiro, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou o cronograma dos testes. Com relação a essa vacina, nós temos aí um entendimento muito bom com a Anvisa do ponto de vista técnico.
reuniões periódicas acontecem aí com a equipe do Dr. Gustavo. Mais recentemente, inclusive com alguns avanços aí do ponto de vista da inspeção de boas práticas de fabricação a ser realizado lá na China, onde nós temos lá, nesse momento, 3 técnicos. Né? Nós sabemos também que existem técnicos da Anvisa, exatamente aguardando aí o período de quarentena para proceder à inspeção da unidade produtora da matéria-prima que receberemos ainda nesse mês de novembro para iniciar aqui a produção. Já receberemos vacinas essa semana, vamos receber já uma primeira partida de vacinas prontas da China. Também receberemos ainda nesse mês um quantitativo aí inicial de 600 litros de matéria-prima para iniciar a produção aqui no Butantan. E tudo caminha aí para que rapidamente tenhamos um quantitativo de 46 milhões de doses de vacinas prontas para uso já em janeiro. Esse processo de ter a vacina, de ter o produto disponível, é uma parte importante, tá, do processo, mas obviamente que essa vacina precisa ser registrada na nossa Anvisa. Existe um processo em curso, mas que depende da finalização aí dos estudos clínicos de fase 3, que é esse estudo que está em andamento, já com mais de 10 mil voluntários vacinados, já totalizando aí em torno de 19 mil vacinações aqui no Brasil. Temos ainda que vacinar mais 2.000 e poucos voluntários nessa fase do estudo clínico, e isso se associa aos dados já existentes de fase 1 e fase 2, que foram realizados lá na China, e também do uso emergencial autorizado lá na China, já com mais de 60 mil pessoas vacinadas. O representante da Anvisa foi questionado sobre a decisão de mandar parar os testes com a vacina do Butantan. Segundo ele, a decisão foi técnica e não política. Eu queria compartilhar com você e também com os demais deputados o que foi o nosso racional, né? O que era a nossa realidade no momento em que nós recebemos uma notificação de um evento adverso grave, não relacionado, não esperado. E por mais que houvesse uma notificação do Instituto Butantan temporal, ou seja, no tempo esperado definido pela resolução, o que nós tínhamos ali era apenas a informação de que tinha ocorrido um evento adverso grave não esperado e que se relacionava de alguma forma ao estudo que estava em andamento, porque não havia uma manifestação do comitê independente. Isso significa, o que significa isso na cabeça dos especialistas e na realidade que nós vivemos, em que, com a experiência que nós temos de avaliação de estudos clínicos nesses 15 anos, nós sabemos de várias situações. Nós já enfrentamos vários momentos de análise de estudos clínicos com uma diversidade de situações inimaginável. Porque nós já vimos desde estudos que são conduzidos com todo o rigor científico e técnico até situações de fraude de dados, de manipulação. Então, nós trabalhamos aqui, como especialistas da Anvisa, no princípio da precaução sempre, no princípio do zelo e do cuidado, porque é isso que se espera de nós, especialistas. Se espera o máximo de cuidado, o máximo de zelo com a informação, a certeza. Nós somos cientistas, nós trabalhamos com dados, então nós precisamos dos dados para tomar uma decisão. Naquele momento, a nossa cabeça era: teve um evento adverso grave não esperado, não temos informações e não temos o dado do Comitê Independente de Segurança.
precisamos tomar uma atitude imediatamente. Precisamos, porque quando a gente analisa agora o que aconteceu e a gente olha para o passado, é uma visão diferente de quando a gente está ali naquela situação em que a gente não sabe o que acontece. E talvez se a gente tivesse observado que foi um evento adverso grave, se a gente tivesse observado que foi um evento adverso grave relacionado à vacina, muito provavelmente o que se esperaria da Anvisa era que tivesse interrompido imediatamente e nós seríamos questionados se nós deixássemos a vacinação continuar sem termos certeza absoluta de que ela poderia continuar. Gente, esse boletim informativo termina aqui. Voltaremos ao longo da programação com mais informações. Tá combinado? Até a próxima.